Que Cauli é bom de bola, acho que isso é indiscutível para todo torcedor do Bahia. Agora, fato é que o jogador tem performado menos nessa atual temporada de 2024 do que na temporada passada. No vídeo de hoje a gente vai analisar alguns números fazendo esse comparativo de Cauli dessa temporada com o da temporada passada, a mudança no seu estilo de jogo para a gente poder chegar a uma conclusão final sobre se de fato Cauli caiu de produção ou não. Mas antes da gente fazer isso, rapaziada, peço para vocês encarecidamente para deixar aquele likezão maroto aqui no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal para a gente bater essa meta de 34 mil inscritos aí. Estamos chegando perto lá e preciso do apoio de vocês, beleza, rapaziada? Tendo dito tudo isso, bora que bora pro que interessa, bora que bora pro vídeo de hoje. Antes da gente começar a fazer essa análise de Cauli, precisamos falar um pouco sobre o jeito que nós, como torcedores, tratamos os jogadores que aqui chegam no nosso Esquadrão de Aço. E para fazer isso, trago dois exemplos de duas jovens peças que chegaram recentemente aqui no Bahia. Primeiro, o Joanes Chaves, que foi um jogador que veio com muita expectativa, era o quinto melhor lateral esquerdo sub-20 do mundo, né? Então, a gente tinha a expectativa de que ele de fato performasse muito melhor do que o que performou. E quando essas expectativas não foram alcançadas, a gente porque a maioria da torcida pediu a saída do jogador e a gente vai ver como esse jogador está atualmente. E vamos falar sobre um outro jogador que acaba de chegar, um jogador jovem também, que é o Lúcio Rodrigues e que atualmente não vem performando bem, porém foi aí convocado para a sua seleção nacional de origem, né? Vamos começar falando aqui então do Chaves. Trago notícias do jogador aqui através do ecbahia.com, que diz o seguinte: equatoriano não agradou no Bahia, mas conquista espaço na França. Segundo o site Transfer Market, Chaves foi a segunda compra mais cara do Lens para esta temporada, adquirido por 4,5 milhões de euros, aproximadamente 28 milhões de reais, junto ao Bahia, e é titular da equipe. Então o Bahia ainda conseguiu fazer um dinheiro com o Chaves, né? Comprou o Chaves aí por aproximadamente 18 milhões e vendeu aí 10 milhões mais caro, né? Cerca de 28 milhões de reais com a cotação do euro atual. Em 3 rodadas da Liga Francesa na temporada, Chaves foi titular em todas elas e já marcou inclusive seu primeiro gol. Para ser vendido, o equatoriano precisou realizar 10 atuações no primeiro semestre de 2024, gerando um retorno financeiro ao Bahia, que havia comprado, olha aí, por 18 milhões um ano e meio antes. Então o Chaves, que não performou bem aqui no Bahia, virou o titular no Lens, que é um time francês, né? A gente pode até fazer uma análise comparativa da competitividade que existe nesse campeonato com a do Campeonato Brasileiro, que acho que o Campeonato Brasileiro é muito mais desafiador para os jogadores do que o Campeonato Francês. Porém, é um jogador que chegou lá, vestiu a camisa, ganhou a titularidade, né? E tá conseguindo ir bem. Às vezes, o jogador não se adapta à região, não se adapta ao clube, não se adapta ao estilo de jogar do time, né? E isso é normal acontecer. Então, assim, eu divido aí a responsabilidade da torcida. Eu não vou chegar aqui e dizer, olha, você, torcedor, está matando os novos jogadores que o Bahia contrata, julgando e pedindo a cabeça desses jogadores quando eles não performam. Eu acho que se é dada a oportunidade ao jogador e o jogador não consegue atingir o nível necessário para se manter no clube, duas opções: ou ele fica no banco, ou o clube empresta ou vende esse jogador para que ele não se mantenha presente no elenco. É como Evaristo de Macedo sempre falava, né? Se você tem um jogador ruim no seu elenco, uma hora você vai ter que utilizá-lo. E aí, por algumas oportunidades, o Chaves teve que ser a última opção que a gente tinha. Ele entrou em campo e não performou e acabou prejudicando o nosso time com isso. Então é isso. Minha conclusão que eu chego com relação a essa situação: deve ter paciência com o jogador, sim, principalmente quando ele é uma jovem promessa, né? E ele já demonstrou em algum lugar que ele tem essa capacidade de atuar bem. Porém, dada a oportunidade ao jogador, dado esse tempo de jogo, ele não conseguiu performar, vaza. Tem que dar uma saída para esse jogador, porque senão ele ficando vai acabar prejudicando
o nosso time, né? Outro jogador que a gente pode fazer uma análise também sobre performance, apesar de ainda estar muito cedo, é o nosso Lúcio Rodrigues. Quem traz pra gente aqui informações do jogador é o Correio da Bahia, chamado pelo Uruguai. Lúcio Rodrigues ainda tenta se firmar no Bahia. Atacante de 21 anos, pode entrar em campo hoje pela equipe de Bielsa na eliminatória. Já aqui do título dessa matéria, a gente já pode tirar aí uma conclusão de que se o jogador ainda tenta se firmar, é porque ele não está apresentando um bom futebol, né? E isso todo mundo sabe, isso todo mundo vê, é notório. Então, assim, entra naquela questão que eu trouxe também do Chaves, da adaptabilidade do jogador com a região, com o estilo de jogo do treinador, e a gente vê que de fato ele não joga na sua posição de origem, que é de centroavante. Normalmente o Rogério coloca ele flutuando entre a ponta, centralizado ali também para fazer a função do cauli, mas não com a sua função de origem. E isso pode também estar afetando diretamente na sua performance, né? Então, o torcedor, na hora de fazer uma análise com relação a esses jogadores, a gente tem que perceber todas essas nuances, para também não estar jogando a responsabilidade 100% apenas numa peça que às vezes não é responsável diretamente pela sua má performance em campo, né? A gente tem que saber dividir a responsabilidade com quem as tem. Aí a matéria fala que o Lúcio foi adquirido pelo Bahia aí pelo valor cerca de 65 milhões de reais. E aí já aproveito para informar vocês que hoje o Lúcio pode entrar em campo, né? Sob o comando do Marcelo Bielsa, Lúcio pode entrar em campo na noite de hoje, às 20h30, horário de Brasília, contra o Paraguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Já que o Bahia não está entrando em campo, a gente tem uma outra opção para assistir aí, galera, e a gente acabar monitorando o nosso jogador. Será que o Lúcio vai conseguir jogar? Caso ele jogue, como é que o Bielsa costuma utilizar esse jogador na seleção uruguaia? Se ele foi convocado, algum talento esse jogador tem, né? No Bahia, no entanto, o jogador ainda busca espaço entre os titulares. Desde que chegou ao clube baiano, o atacante disputou 8 partidas, 7 delas saindo do banco de reservas. De acordo com o técnico Rogério Ceni, o fato de o atleta ter chegado ao time com a temporada em andamento faz com que ele ainda precise aprimorar o estilo de jogo do Bahia. Então a gente consegue perceber aqui que o Lúcio ele é moldado em cima de um estilo de jogo, ou seja, não é colocado o Lúcio na sua melhor função. Não é dizer assim, Lúcio, você é um atacante e vou atuar, vou colocar você como atacante. Você pega o Lúcio e coloca ele dentro de um esquema já montado e pede que ele performe de acordo com aquele esquema. Então, isso leva tempo. O jogador precisa assimilar esse esquema de jogo para que ele possa mudar de certa forma a maneira com a qual ele está acostumado a jogar e se adapte àquele estilo de jogo novo que o treinador está passando para ele. E olha só o que o Rogério fala aqui, ó. O treinador não esconde que o Uruguai tem tido dificuldade, principalmente na recomposição defensiva, e por isso tem utilizado o Lúcio mais centralizado, na função que o meia Cauli costuma fazer durante os confrontos, abre aspas. Acho que a posição que ele tem mais oportunidade de contribuir com a gente é essa função como centralizado. Ele pode entrar pelos lados, mas a função que ele tem mais chance de acrescentar é centralizado, explicou aí Rogério Ceni após a derrota por 1-0 diante do Red Bull Bragantino. Então o Rogério Ceni, ele precisa rever alguns conceitos. Porque, por exemplo, pode ser também o caso do Cauli, que a gente vai ver em seguida. O Cauli, na temporada passada, era mais um coringa que atuava ali no centro do campo. Era mais aquele jogador que vinha pegar a bola ali com os volantes para fazer a distribuição. O Cauli jogava por mais oportunidades de frente para os seus defensores. No estilo de jogo atual do Bahia, ele por muitas vezes atua como um pivô, ou seja, de costas para a marcação, tendo que pegar aquela bola de frente para o seu time, de costas para a marcação, para poder distribuir o jogo, tentar um drible ou algo do tipo. Isso dificulta muito para as características que tem o jogador. E aí agora a gente vai entrar finalmente aqui no jogador principal da análise desse vídeo, que é o Cauli, né? E quem traz pra gente aqui uma matéria pra gente corroborar com essa ideia é a equipe do GE. Entre elogios de Ceni e oscilação no Bahia, Cauli faz temporada com mais jogos da carreira. Então, a gente pode perceber que o Rogério Ceni de fato pensou o estilo de jogo do Bahia centralizado na
pessoa do Cauli, que isso inclusive ele já trouxe em entrevista coletiva, né? E aí a gente consegue constatar com esse fato, né, que a temporada ainda não acabou e ele já teve mais jogos do que na temporada passada. O meia tricolor tem 7 gols e 6 assistências em 2024. Vamos ver se esses números superam, igualam ou são piores do que ele teve na temporada passada. Cauli ultrapassou a casa dos 40 jogos em apenas 3 temporadas na carreira. Além das duas com a camisa azul, vermelho e branco, o meio-campista disputou 42 partidas pelo Ludogorets na Bulgária em 2020 e 2021. Vamos ver aqui agora números do Cauli, de acordo com as temporadas e os times aos quais o Cauli pertenceu, né? Tá aí desde 2014 até 2024. Tem então esse lapso temporal aí de 10 anos. A última temporada do Cauli, a passada 2023, ele teve 47 jogos, realizou 10 gols e 9 assistências. Nessa atual temporada, ele já teve 48 jogos, 7 gols e 6 assistências. Um jogo a mais do que na temporada passada inteira. E a gente vê que os números decresceram, né? Então ele tem 3 gols a menos e 3 assistências a menos do que na temporada passada. E aí a gente vai ver agora aqui qual é a opinião de Ceni com relação à situação do Cauli nessa temporada atual. Abre aspas aqui, ó. Eu tento privilegiar o Cauli, construir esse sistema de jogo para ele. Sempre espero uma grande jogada, então tento deixar ele mais centralizado, disse o técnico em entrevista coletiva realizada em maio. Cauli joga nessa função porque ele é diferente. Quando eu tiro ele, tenho que trazer novas ideias. Isso aqui basicamente acontece também porque não temos hoje no elenco um substituto à altura de Cauli. Não temos um substituto com as mesmas características que tem o Cauli. Talvez o Everton Ribeiro seria essa peça, porém normalmente os dois já entram em campo jogando juntos como titulares e cada um ocupando uma porção do campo. E a gente precisa falar sobre isso também. A temporada passada, o Cauli era o protagonista desse time, era a peça mais procurada por todos os jogadores dentro de campo. Hoje já não é assim. Hoje a gente já tem o Caio Alexandre que faz aquela função que ele fazia antes de começar buscando a jogada ali com os zagueiros para tentar distribuir a bola. Já temos ali o Jean Lucas, que é um jogador que já participa mais daquela porção esquerda do campo, o Everton Ribeiro pela direita e ele mais centralizado, como disse o próprio Rogério Ceni. Então ele fica um tanto quanto limitado nesse novo esquema de jogo. O Cauli, ele é um jogador de extrema criatividade. Ele tem uma capacidade de leitura de jogo antecipada muito grande, comparado inclusive ao próprio Everton Ribeiro. Mas ao você colocar o Cauli como uma peça de ataque centralizada apenas, você limita muito esse potencial do jogador e, no meu ponto de vista, isso tem dificultado bastante o rendimento dele nessa temporada. Porém, os seus números não são ruins. A gente viu ali em cima que ele tem 7 gols e 6 assistências.